Vamos ler, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Vamos ler do versículo 1 em diante, mais uma vez. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, igreja. Amém, irmãos? Amém? Pode colocar sua Bíblia no banco, mas permaneça de pés. Vamos orar nesse momento. Ainda de olhos fechados, eu preciso terminar esta oração. Nesse exato momento, Senhor, aquele que tiver com o coração aberto, aquele coração que estiver escancarado para a Tua presença, começa a tocar com as águas do Teu Espírito nesse exato momento. Os jovens que precisam ser batizados com o Espírito Santo, comecem a ser batizados agora. As curas que precisam acontecer, comecem a acontecer nesse exato momento. Tem gente que já está sendo tocado pelo Espírito de Deus. Começa a sentir nesse exato momento as águas do Espírito visitando a sua vida. Seja instaurado um ambiente de glória nesse lugar agora, e que haja uma movimentação de anjos tirando brasas do altar do Senhor. As brasas que Isaías viu, comece a tocar nos corações agora. No mesmo Espírito você pode se sentar. Pode se sentar. Só diga essa frase assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por comparecer à nossa humilde reunião. Amém? Todos nós temos um grande costume, isso já é praticamente natural. Quando nós falamos na Trindade, quando nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos um certo nível de reverência com relação a Deus. Nós falamos Deus, não, você não deve usar o nome de Deus em vão, né? Você não deve falar diante de Deus em vão. A gente cresceu escutando isso na igreja. A gente cresceu escutando sobre Deus e a gente criou um nível de reverência diferenciado sobre a pessoa de Deus. Mas o Senhor Jesus a gente já pensa como alguém um pouco mais próximo, porque teve uma história na terra entre os homens. Talvez um pouco mais bonzinho. A ideia de Deus no judaísmo, por exemplo, é um Deus de justiça, um Deus de vingança, um Deus que, se Faraó não libertar o povo, ele vai mandar 10 pragas e vai matar os primogênitos inclusive. Então a gente começou a criar uma ideia de Deus tão ríspido, tão rígido. Essa ideia foi um pouco amolecida no Senhor Jesus, porque Jesus ele traz justamente dentro do judaísmo, que é uma religião bem tradicional. Inclusive no judaísmo você nem fala o nome Deus, Jeová, Yahvé. Eles falam Hashem. Hashem significa aquele que tem o nome. Ou seja, o medo de falar Deus, o medo de falar Jeová no judaísmo é tão grande que eles preferem dizer aquele que tem o nome, justamente para não colocar o nome do Senhor em vão. Já o Senhor Jesus, ele vem quebrando essa coisa do judaísmo tão radical, tão ríspida, tão dura de se perceber, porque o Senhor Jesus traz uma ideia de paternidade, de um Deus, não um Deus vingativo, não um Deus apenas de justiça, mas um Deus Pai, porque Jesus, quem me ama, guarda os meus mandamentos, e quem guarda os meus mandamentos vai ser amado de mim, vai ser amado de quem? Do meu Pai. Jesus sempre utilizou o termo meu Pai, quem está em mim, eu estou nele, está no Pai, o Pai está em mim, essa história toda. Então Jesus ele quebra essa ideia tradicional de um Deus vingativo distante. Só que no judaísmo só tem Deus. No judaísmo eles não vão pensar em Cristo, e muito menos no Espírito Santo. Já para a gente que está dentro do cristianismo, que nos intitulamos evangélicos cristãos, porque fazemos parte do conjunto de ensinamento de Cristo, do Evangelho do Senhor,
Nós temos um costume de trabalhar com a ideia de Deus também de maneira distante, tanto que às vezes as nossas orações são: soberano e eterno Deus, magnificentíssimo, glorioso e eterno Pai, tu que estás assentado no trono de honra e glória, poder e adoração. E às vezes essas orações, na verdade, são igual pizza semi-pronta, que a gente só assa. A gente viu alguém orando, a gente pega e fala: soberano Deus. Perguntar assim, o que significa soberano? Talvez a gente nem sabe explicar. Mas essas orações acontecem. E na verdade essas orações, elas dão uma ideia de quem escuta de fora, de uma coisa meio distante entre quem ora e quem escuta a oração, ou seja, Deus. Só que essa visão de Deus, ela permanece ríspida no cristianismo. A visão de Jesus já é um pouco mais maleável, porque o Senhor Jesus, ele falou assim, ó: já não vou chamar vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vou chamar vocês de amigos, porque tudo que meu pai me conta, olha só a ideia de paternidade, tudo que meu papai me conta, eu conto para vocês. Ou seja, Jesus está falando assim: vamos quebrar essa ideia de servo e Senhor, vamos fazer a partir de hoje um nível de intimidade diferente. Vocês são os meus amigos. Jesus, ele quebra essa coisa tão tradicional, e isso não está ligado à reverência, isso está ligado à intimidade. E Jesus traz isso aí para a gente. Então a visão que a gente tem sobre Deus é uma visão distante, de um Deus vingativo, e às vezes, muito justiceiro, muito justo, e quem é justo no sistema injusto, acaba se tornando o justiceiro. Isso é uma velha frase que os irmãos devem concordar. Quando o Senhor Jesus faz isso, ele quebra a visão sobre Deus. A visão sobre Jesus, no nosso ponto de vista, é de um Deus um pouco mais próximo. Mas quando a gente fala no Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, fala da pessoa do Espírito Santo, a primeira coisa que você pergunta: quem é o Espírito Santo? É o poder de Deus. O que é o Espírito Santo? Eu senti o Espírito Santo. Por quê? Porque um fogo me queimou. Não é isso que a gente fala? Quem é o Espírito Santo? Não, eu vi um cara pulando lá, ele estava recebendo o Espírito Santo. Eu vi um cara rodando, ele estava chacoalhando, porque o Espírito Santo estava nele. Nós atrelamos a ideia de Espírito Santo à manifestação, e o que na verdade não está tão errado. Nós atrelamos a ideia de Espírito Santo, talvez um componente menor dessa trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez o ajudante, a gente pensa assim, porque o Espírito Santo, ele está dentro da igreja. Você não escuta falando assim: Jeová está aqui dentro. Você não escuta falando: Jesus pessoalmente entrou aqui. Mas você diz: o Espírito Santo está aqui. Então, de tanto a gente falar que o Espírito Santo está aqui, a gente começou a banalizar e pensar que talvez o Espírito Santo, por estar presente sempre, por habitar dentro de nós, ele seja menor do que Pai e o Filho. Talvez o Espírito Santo seja numa hierarquia um pouco inferior ao Pai e o Filho, é o que nós pensamos. Mas hoje eu quero quebrar essa visão aqui na igreja. Eu quero fazer você sair daqui com uma mentalidade muito diferenciada sobre quem é o Espírito Santo. Quem é esse componente da Trindade que estava desde o princípio e permanecerá até o fim. Analise isso. O primeiro ponto que eu quero ressaltar, que prova que o Espírito Santo, ele não é inferior a Deus, não é inferior ao Senhor Jesus, que o Espírito Santo é tão santo, tão puro, tão real, e tão infinito, tão eterno, quanto o próprio Deus. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, como nós lemos, e parar para analisar esse texto, você vai ver assim: no princípio criou Deus. Deus cria. Escute isso: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava ou movia sobre a face das águas. O Espírito Santo já está no Bereshit, já está no princípio com Deus. O Senhor Jesus está onde? No momento onde Deus fala: haja luz, e a luz vem a existir. Para você ter uma noção de quem é o Espírito Santo, é uma coisa tão séria falar nele, é uma coisa tão séria pensar em quem é o Espírito Santo, inclusive dizer que ele está presente, porque o Espírito Santo também estava no princípio da criação. Inclusive o Espírito Santo participou do princípio, participou da criação. Inclusive o Espírito Santo participou na nossa criação. Pense nisso. A Bíblia diz que Deus estava no princípio, e Deus é, sem dúvida, aquele que é o autor de toda a criação. Deus é o ser que elabora todas as coisas, o mundo, a terra, os seres humanos. Deus é aquele que cria. A sua mente tem o poder de idealizar as coisas.
Mas Deus trabalha em conformidade com o Senhor Jesus na criação. E onde que eu te provo isso na Bíblia? João capítulo 1, versículo 1. O que diz João? No princípio era o verbo, ou a palavra, o logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Calma aí, quem é o logos? Quem é o verbo? O mesmo João escreve no Apocalipse, dizendo assim: eu vi o Senhor sentado no trono, capítulo 19, versículo 13, sua veste manchada de sangue, e tinha uma frase escrita na testa que ninguém podia ler, e o seu nome era Palavra de Deus. Então Jesus Cristo é a Palavra de Deus. E onde está Jesus no princípio? Quando Deus fala, haja luz. Jesus Cristo é nada mais, nada menos do que a expressão do pensamento de Deus. Jesus Cristo é a materialização, quase que não saiu, das ideias de Deus, dos projetos de Deus. Ou seja, Deus pensa, Deus cria e Jesus faz. Quando ele fala haja luz, ele está liberando o próprio Cristo no poder criativo que faz as coisas vir à existência. É por isso que o apóstolo João diz assim: tudo foi feito por ele, e sem ele, está falando da palavra de Cristo, nada do que foi feito se fez. Isso aqui é outra prova que Jesus estava no princípio com Deus. É porque ele diz assim: e nele estava a vida dos homens. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então se João diz que ele estava no princípio, ele era a vida dos homens, a gente prova que Jesus estava no princípio, inclusive no jardim do Éden. Preste atenção nisso. O apóstolo Paulo, ele fala assim, Romanos, ele tem coragem de dizer que assim como por um homem entrou um pecado no mundo, pelo pecado a morte, logo todos morreram. Ele está dizendo assim: assim como pelo pecado de Adão, assim como pela transgressão de Adão, entrou a morte, e a morte vai abundar sobre todos os homens. E o que é a morte, senão a ausência da vida? Um corpo só está morto depois que perde a sua vida. E quem é a vida? É o próprio Filho, o próprio Cristo, a própria palavra, o próprio verbo, que estava no princípio com Deus e era Deus. Se Adão morre, é porque Adão perde a vida, ele perde o próprio Cristo. Você está compreendendo isso? E aonde está o Espírito Santo na criação, João? E aonde está essa pessoa que a gente vive falando, Espírito Santo, seja bem-vindo? E às vezes a gente banaliza ele, banaliza de verdade, que a gente acha porque ele mora aqui, ele está em tudo quanto é lugar, a gente não dá o devido valor, talvez na reverência, na santidade. Sabe onde está o Espírito Santo no princípio? Diz a palavra de Deus que quando Deus acaba de formar o homem, não é criar, formar o homem do pó da terra, Deus vai soprar nas suas narinas o fôlego de vida, ou o espírito de vida. E o que é o Espírito Santo? Meu irmão, grave isso aqui, sua vida vai mudar depois que você compreender isso. O Espírito Santo é o sopro de Deus. Posso provar isso? Deus é quem idealiza, Jesus é a palavra das ideias que sai, e o Espírito Santo é o que impulsiona a voz. Ou seja, Deus é quem quer falar, Jesus é a voz daquele que quis falar, e o Espírito Santo é o sopro que impulsiona a voz. Eu posso te provar isso. Tente ouvir o que eu estou falando agora. Por que não teve voz? Porque o sopro não impulsionou o som. Porque o sopro não saiu, e esse sopro é para Deus o Espírito Santo. Portanto, Deus pensa, Jesus faz, e o Espírito Santo executa. Assim começamos a compreender que a Trindade trabalha em harmonia, Pai, Filho e Espírito Santo. E é por isso que a Bíblia tem um termo magnífico que diz assim: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Deus não disse apenas: eu farei o homem a minha imagem e minha semelhança. Deus disse: façamos o homem. Ele está dizendo: Filho, Espírito Santo, vem aqui, vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram da criação. Só que a gente começa a elaborar esses pensamentos aí, caminhar na Bíblia, você vai começar a perceber uns negócios interessantes. Se ele estava no princípio, junto com o Senhor Jesus, junto com Deus Pai, quem é superior a quem nessa história? Quem será que depende de quem nessa história? Eu falei que a Trindade trabalha de maneira harmônica.
Um depende do outro. Você sabe onde está a dependência de Deus pelo Espírito Santo? Você sabia disso? Eu posso provar para você na Bíblia. Deus vai se manifestar para Moisés. Moisés vai para onde ver Deus? Moisés vai para cima do monte. Vai ficar 40 dias em cima do... Repita isso, em cima do monte. Deus vai se manifestar para Elias. Elias vai para onde? Para cima do monte Horebe. Deus quer habitar no meio do povo. Deus manda Moisés criar uma tenda, um tabernáculo. Ou seja, a manifestação de Deus, ela é limitada. Não porque ele é limitado, mas porque ele limita-se a isso. Justamente porque um dia ele falou: Moisés, se tu me vê, tu morre. Se um homem me vê, ele não suporta, ele vai morrer. Por isso que a manifestação de Deus é específica para Moisés, porque Moisés está 40 dias se santificando no monte. A manifestação de Deus sem o Espírito Santo, ela é restrita a alguns e alguns lugares. Ela é seletiva. E essa dependência é real. Ela é muito real. Você quer ver uma coisa? Aonde está a dependência do Filho, do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo? A dependência do Filho está em detalhes muito interessantes. Diz a Bíblia em Mateus que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus só nasce porque no ventre de uma virgem o Espírito Santo colocará uma semente que vai fazer o próprio Filho nascer. Então quem faz o Filho nascer é o Espírito Santo. Quem faz Maria engravidar de maneira miraculosa é quem? É o Espírito Santo. Então, Jesus depende do Espírito Santo para vir em carne. Aonde está o Senhor Jesus durante a sua caminhada? Onde está a dependência dele? A Bíblia diz que quando Jesus acaba de ser batizado por João Batista, os céus se abrem, vem uma voz que fala assim: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Esse é meu filho amado em quem deposito confiança, em quem gosto, em quem amo. E em seguida desce uma pomba do céu, representando o Espírito Santo, e esta pomba desce sobre Cristo, como se fosse ungir no próprio Cristo. Ou seja, o Espírito Santo é quem concebe Jesus, é quem faz Jesus nascer, e o Espírito Santo é quem ungirá o Senhor Jesus. O ministério de Jesus só acontece porque ele é ungido pelo próprio Espírito Santo. Diz a Bíblia, quando ele acaba de ser batizado, diz a Bíblia que Jesus foi levado, conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado por quem? Satanás. Então, além do Espírito Santo conceber Jesus a nascer, além do Espírito Santo ungir o Senhor Jesus ao ministério, o Espírito Santo guiava o Senhor Jesus na terra para orar, para fazer tudo o que tinha que fazer. O Senhor Jesus também dependia do Espírito Santo. Aonde está agora a dependência do Senhor Jesus pelo Espírito Santo? Mais ainda, mais além. Diz a Bíblia que Jesus suportou a morte na cruz pelo Espírito. Diz a Bíblia que quando Jesus recolhe o seu próprio Espírito, Jesus morre, o que acontece? Quem ressuscitará o Senhor Jesus dos mortos? O Espírito Santo. Quem levantará o Senhor Jesus de dentro daquele túmulo e restituirá a ele o fôlego de vida? O próprio Espírito Santo. E quem diz é a Bíblia. Ou seja, Jesus nasce pelo Espírito, é ungido pelo Espírito, é guiado pelo Espírito, suporta a morte de cruz pelo Espírito, ressuscita pelo Espírito. Jesus também depende do Espírito Santo. Quando Jesus morre e ressuscita dos mortos, ele vai falar um negócio para os discípulos. Ele vai falar assim: permanecer em Jerusalém, até que de um momento determinado, do alto, vai vir o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Você repara que o Espírito Santo está em todos os cenários da vida do cristão. O Espírito Santo está em todos os cenários, tanto da vida de Yahvé, de Deus, quanto na vida do próprio Filho dele, o Senhor Jesus. A Trindade trabalha de maneira harmônica. Isso nos mostra claramente que o Espírito Santo não é menor que Jesus. O Espírito Santo não é menor que Deus. O Espírito Santo é Deus. Quando você diz que você está dentro do culto para mergulhar no Espírito Santo, você não está dizendo que vai mergulhar num fogo que te queima. Você não está dizendo que você vai mergulhar numa presença que arde teu coração e faz tu embolar a língua. Você está dizendo: eu quero mergulhar no próprio Deus. Isso é o Espírito Santo. Aí Jesus vai nascer pelo Espírito, ser ungido pelo Espírito, guiado pelo Espírito,
suportando a morte de cruz pelo Espírito, quando morre, ressuscita pelo Espírito, e quando ele sobe aos céus, diz a Bíblia que uma nuvem o recebe. E quem é essa nuvem? É o Espírito Santo. Jesus é recebido numa nuvem. E detalhe, o apóstolo João deixou uma coisa muito clara. Ele falou assim, que os anjos disseram aos discípulos: homens, não fiquem espantados, assim como vocês viram ele subindo e sendo recebido por uma nuvem, ele também descerá numa nuvem com poder e grande glória. Jesus nasceu no Espírito, ungido no Espírito, guiado no Espírito, ressuscitou pelo Espírito, foi recebido no Espírito e voltará no Espírito. O Espírito Santo está em todos os cenários. Ele é tão importante quanto o Pai e o Filho. Só que aonde essa atuação do Espírito Santo que agora está acontecendo na Trindade, vai acontecer na sua e na minha vida? A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus ama o mundo, o cosmos, de tal maneira que entrega o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe isso, o papel de Deus é amar o mundo e entregar o seu Filho. O papel do Senhor Jesus é o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, que ele, não usurpando ser como Deus, deixou toda a glória, deixou toda a majestade de Deus, se manifestou no corpo de carne, se fazendo pequeno como nós, vivendo entre homens, assim para ser glorificado. Ou seja, Deus entrega o seu Filho, Cristo se entrega e abre mão de toda a glória. E onde está o Espírito Santo? No plano da salvação. Olha o versículo, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. A atuação do Filho está aí. A atuação do Pai está em amar, a do Filho está em se entregar, para que todo aquele que nele crê. Não é possível crer no plano salvífico sem o Espírito Santo te convencer disso. A Trindade trabalha de forma harmônica. Deus é quem idealizou o plano salvífico. Ele falou: os homens estão se perdendo, então eu vou enviar o meu Filho. E Jesus se prontificou: Pai, então eu vou. Onde está o Espírito Santo? A salvação só acontece para a igreja, porque um dia o Espírito Santo olhou para você, olhou para você, olhou para você e falou assim: vou te convencer da justiça, do pecado e do juízo. O Senhor Espírito Santo de Deus tem um papel fundamental na salvação de cada crente. Tem um papel fundamental. E você sabe o que é ser salvo em Cristo? É recuperar a vida. Paulo disse que Jesus veio para dar vida. Paulo disse que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, mas por um homem também, que é Cristo Jesus, entrou a graça, a vida, e a graça superabundou sobre todos os homens. Sabe o que isso quer dizer? Que o Espírito Santo te leva a Jesus. Jesus aponta para Deus, e Deus é a sua salvação. Não tem como desligar o Pai do Filho e o Filho do Espírito. Só que a gente começa a perceber alguma coisa muito interessante aqui. Porque o plano é tão perfeito. Pense nisso. Deus envia o Filho cumpre um plano e fala: Pai, fechou? Sobe de novo, envia o Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra guiando a igreja para um último processo, que é preparar a igreja, preparar o caminho para o Filho. Mais uma vez, o Filho aponta para o Pai, o Espírito Santo aponta para o Filho, e a igreja aponta para o Espírito Santo. Posso dizer uma coisa? A Bíblia diz claramente, o apóstolo Paulo deixa claro, que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é o Senhor. O apóstolo Paulo está fazendo referência agora sobre o que o profeta Isaías disse. Capítulo 6 de Isaías, ele fala assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no trono, e vi anjos sobrevoando. Esses anjos tiravam brasas do altar para tocar nos lábios de Isaías, com alguns pares de asas. Com 2 asas eles voavam, com 2 diziam santo, 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 e com 2 pegavam brasas do altar e tocavam nos lábios de Isaías, para Isaías ser purificado. Depois desse processo, Deus fala para Isaías: a quem enviarei, Isaías? A quem há de por nós? Isaías vai responder: eis-me aqui, Senhor. Vai falar com Deus. Deus vai querer enviar Isaías e vai falar assim: existe um povo que tem ouvidos, mas não ouve. Existe um povo que tem olhos, mas não enxerga. Mas o que me chama a atenção é que Isaías vai falar assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono. Grave isso, eu vi o Senhor.
Quando o apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios, ele vai falar aos Tessalonicenses, ele vai dizer que o profeta Isaías falou assim, e o profeta Isaías, guiado pelo Espírito, vendo o Espírito Santo, profetizou a respeito desse mesmo cenário. Ou seja, Isaías disse que viu o Senhor, Paulo disse que Isaías viu o Espírito Santo. Ou seja, ele está equiparando o Senhor Deus ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus na minha e na sua vida. Samuel, por que você deu tanta volta para me fazer entender uma coisa que algumas pessoas já sabem? Por que você deu tanta volta para fazer compreender o que a gente cresceu às vezes escutando na igreja? Quando você percebe que o Espírito Santo trabalha de maneira harmônica com a Trindade, você vai perceber que o primeiro fato que aconteceu na sua vida foi o convencimento que o Espírito Santo gerou no seu coração, para que tu fosse até Jesus. Para que você fosse até Jesus e Jesus te apontasse para o Pai. O segundo procedimento é, o Espírito Santo ungiu a sua vida. Porque hoje você está aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui, o Espírito Santo fez com que você sentasse nessa cadeira para escutar essa palavra. O segundo procedimento, o Espírito Santo substituirá o Senhor Jesus na terra. Porque Jesus disse a seguinte frase: eu vou para o Pai e enviarei o outro Consolador. Ele está dizendo, eu vou enviar alguém que cumpriu a minha própria função. O Espírito Santo assume a função do Senhor Jesus na terra de fazer o que? É o seu próximo amigo. O Espírito Santo quer criar um novo nível de relacionamento, intimidade entre os homens e Deus. Quando você compreende que o Espírito Santo é Deus, é a ligação entre você e o Senhor Jesus é entre você e Deus, você começará a caminhar agora para uma coisa muito profunda. Eu vou começar a concluir essa mensagem. Se o Espírito Santo é tudo isso, e o Espírito Santo habita em mim, eu tenho livre acesso à pessoa de Deus. O Espírito Santo é tão importante na nossa vida, pois se o Senhor Jesus dependia do Espírito, se Deus Pai dependia do Espírito, como nós dependeremos dessa pessoa chamada Espírito Santo? Você sabe qual é o nível mais profundo da sua vida? Você sabe quando você vai alcançar um nível de adoração ao Senhor? Você sabe por quê? Tem pessoas que aprendem a louvar de um jeito que o céu se rasga quando essa pessoa louva. Tem pessoas que oram e o céu se abre quando elas oram. Existem pessoas como Tibi Joshua, que impõem as suas mãos e 200 cadeirantes levantam. E às vezes a gente impõe as nossas mãos e as pessoas permanecem cadeirantes. Por um motivo essencial. Quando você compreende essa função do Espírito de Deus, escute isso aqui, isso é muito forte. Um dia Jesus está conversando com uma mulher samaritana. E ela fala assim, Senhor, onde eu devo adorar? No monte? Samaria? Aonde eu devo prestar adoração a Deus? E Jesus deu uma resposta para ela magnífica. Jesus disse a ela a seguinte frase: Deus é Espírito. E Deus procura, importa para Deus que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito. Mas calma aí, essa não foi a pergunta dela. Ela perguntou assim, Senhor, onde eu devo adorar? Que lugar que eu devo adorar? E Jesus apenas não ouviu essa questão do onde devo adorar, mas Jesus respondeu, como você deve adorar? Ou seja, não importa onde você está adorando, mas é a condição que você adora. E qual é a condição que Deus escuta a sua adoração? A condição em Espírito. Porque o Espírito de Deus é Espírito. E importa que os adoradores o adorem em Espírito. Que nível é esse de adorar a Deus na condição espiritual? Há uma necessidade da igreja de compreender que a adoração ao Senhor ultrapassa os limites da verbalização das palavras. A adoração ao Senhor hoje aqui, o teu culto ao Senhor tem que ultrapassar os limites de subir aqui e cantar talvez melismas, e tocar o teclado bem, empregar bem, e dançar bem, tocar bateria bem. Adoração ao Senhor não é o gesto que se faz com as mãos, não são as palavras que se fala, não é o tipo de texto que você está traduzindo. A adoração ao Senhor é um nível de culto que acontece no seu espírito com o Espírito de Deus. Porque Deus é Espírito. A gente começou a compreender agora a necessidade de ser espiritual.
E hoje o Espírito Santo está falando exatamente agora sobre níveis de adoração, níveis de intimidade, de relacionamento, de comunhão, de contato, de toque. E o Senhor Jesus fala aqui nesse exato momento, através da pessoa do seu Espírito, que existe uma grande necessidade no nosso meio de compreender que a função do Senhor Espírito Santo, assim como o Senhor Jesus, de compreender que a função do Espírito Santo é fazer com que tuas orações, as minhas orações, que às vezes nós falamos soberano Deus, eterno Pai, mas o Espírito Santo não está ouvindo essas palavras. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse que ele conhece a intenção do nosso coração. Ele pega essa oração que a gente não sabe fazer, ele converte, remodela ela e apresenta a Deus dizendo assim: Pai, ele queria dizer isso, ele queria dizer aquilo. O Espírito Santo é quem intercede por nós. Portanto, só dá para adorar se for no Espírito, só dá para orar se for também com o Espírito. Não tem como contactar com Deus, não tem como tocar em Deus, ouvir Deus, falar com Deus, sem estar no Espírito. Fica de pé, meu irmão. Primeiro dia, o que você vai aprender aqui? Os irmãos às vezes devem pensar assim: o que a gente vê certas pessoas, o cara faz assim com a mão, o outro toca, o outro ora, e fulano é curado, fulano rola, fulano grita, fulano é batizado com o Espírito Santo. Porque a gente está começando a compreender hoje aqui que o culto que aqui é físico, visualmente, ele também acontece numa dimensão espiritual, na condição de Espírito. Só alcançará hoje aqui o nível de unção, o nível de glória, o nível de toque à pessoa de Deus, e o toque ao próprio Senhor Jesus, se você conseguir se desprender da sua carne e for para uma condição espiritual. Você não conseguirá ser batizado com o Espírito Santo enquanto o seu espírito não estiver adorando. Você pode subir aqui e cantar os louvores de maneira mais afinada possível. Se o seu espírito não estiver louvando a Deus, o seu cântico só alcançará o nível que esta caixa impulsionar. Não tem como alcançar o coração de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. E hoje o Senhor Jesus faz uma pequena pergunta a vocês, a mim, à igreja: quem aqui compreendeu a necessidade de mergulhar no Espírito?